Olá, estou chegando no Rio de Janeiro, na Zona Sul, onde a Fabiola mora, para prosear com ela, para bater um papo com ela. Ela, como eu, nasceu numa colônia de pescadores, só que ela nasceu no sul do estado do Rio de Janeiro e eu nasci no interior de Minas Gerais, na porta de entrada do universo do Guimarães Rosa, a colônia de pescadores onde eu nasci. Como chama a colônia onde você nasceu, Fabiola? Mambucaba. Mambucaba. Você viu que eu transferi para você falar porque eu estava com receio de pronunciar errado, né? Mambucaba. Legal. Fica perto de Paraty? Fica 1 hora antes de Paraty, saindo do Rio. Ok. E quando você faz as suas viagens espirituais para Mambucaba, o que você encontra? Eu encontro ainda muita água fresca, Água né? fresca? A gente chama no candomblé, é a mamãe Oxum, que é a água do rio. Você viveu Que lá? nessa região tem encontro de cachoeira e mar. Nossa, deve ser bonito lá, hein? São duas mães, né? A mãe Oxum e a mãe Iemanjá. Legal. Muito bom. E fica a que distância de Paraty? São 1 hora, deve dar aí em torno de 50 quilômetros, É ou um pouquinho mais. bem pertinho, bem pertinho. Se você descer, deve ficar ao norte de Paraty, deve ser ao norte, pela Rio Santos, deve ser. Você descendo de Mumbucaba para Paraty, se você continuar, você sai em... Santos. Não, antes, assim, logo que você entra no estado de São Paulo, você passa por Ubatuba e Caraguatatuba, São Sebastião e vai dar em Santos. Exatamente. Ubatuba eu frequentei muito quando era criança. Você sabe como a gente chama Ubatuba aqui em Campinas? Porque a gente, daqui para ir para Ubatuba, a gente pega só pista dupla, tripla, pela Via Dom Pedro, pela Rodovia dos Tamoios, assim, muitos campineiros vão para lá. Quando eu cheguei aqui em Campinas, há muitos anos atrás, eu vivia em Ubatuba, Paraty, vivia. Só que a gente chamava Ubatuba de Uba-chuva, de tanto que chove lá. É raro abrir um sol mesmo. É verdade. Mas, Fabiola, você me chamou a atenção assim nas nossas prosas, quando eu achei você nas redes sociais aí, nas minhas pesquisas atrás, nas minhas buscas nas redes sociais, atrás de pesquisadores com temas interessantes para entrevistar, bater papo no meu canal. A primeira coisa que me chamou a atenção quando a gente conversou foi o fato de você ter nascido numa colônia de pescadores, e eu também. Essa simplicidade que a gente carrega, esse olhar de curiosidade com relação ao novo, quando a gente sai pelo mundo, né? E uma coisa interessante, você viveu lá até 11 anos, depois, aos 14, você encontrou a filosofia. Como é que foi isso? Como é que apareceu a filosofia na sua vida, uma garota de 14 anos? Como é que foi isso? Então, Deodato, o caso é que a gente vem do interior para a cidade grande, a gente passa por muitos traumas, né? Então, assim, eu tinha essa condição de imigrante. E a gente, na condição de imigrante, é muito difícil se adaptar. Você tinha ido para o Rio de Janeiro, a capital? Isso, tinha ido para o Rio de Janeiro e a minha mãe veio, ela veio, se fixou, e aí trouxe os filhos, depois veio meu pai. Então, assim, eu tive muita felicidade de ter passado numa escola maravilhosa, que é o Pedro II, mas eu não me adaptava muito com os outros adolescentes da minha turma. E aí eu logo fiquei namorando um garoto que era de outra turma, e por acaso a gente teve essa afinidade. Eu li um cartaz de um curso de filosofia que estava acontecendo no Museu da República aqui, que é o museu onde Getúlio Vargas se matou, sabe? E aí eu É o fui... Palácio do Catete. Isso, Palácio Catete. E lá eu tive a alegria de encontrar um professor chamado Alterives Maciel,
que é vivo ainda. Ele é, acho que, o principal expoente da filosofia deleuziana no Rio de Janeiro. E ele estava dando aula de Deleuze, estava lendo A Lógica do Sentido. E aí esse meu namorado me deu de presente o livro. Naquela época, com 14 anos, eu não entendi nada, mas me interessei e perseverei. Fiquei 2 anos no curso do Walter Ives. E aí depois fui estudar filosofia na UERJ. E a partir daí a filosofia entrou na sua vida. Você foi fazer graduação, o mestrado, o doutorado, o segundo doutorado, sempre em filosofia. Sim, nessa época já, né, quando eu tive que decidir a profissão que eu ia seguir, eu via a minha vida sem filosofia como um terror. Eu não conseguia conceber mais eu existindo sem fazer filosofia. Eu tinha que escolher, né? E aí eu fiz 2 graduações. Eu fiz a graduação de filosofia e fiz psicologia, né? Filosofia na UERJ, psicologia na FRJ. Justamente por isso. Não foram simultâneas, não? Simultâneas. Nossa, você ralou, hein? Foi um período bem puxado na minha vida, porque, inclusive, a psicologia era num lugar um pouco distante, que é o Fundão, né? Psicologia Fundão... era de manhã e filosofia à noite? Isso. Nossa, como é que você aguentou? Psicologia não era só de manhã, não, era o dia inteiro. Era de manhã cedinho até o final da tarde. E era aula de anatomia, embriologia, era bem exatas. Fabiola, eu fiz engenharia civil trabalhando o dia inteiro em um banco e fazia engenharia à noite. Eu virava à noite estudando, tomava um banho, um café, ia para o trabalho e ia direto para a faculdade. Foi um período que eu não sei como é que eu aguentei. Hoje eu olho para trás, já tem muito tempo, falei, nossa... Mas que legal, legal a tua história de vida. Eu gosto de bater esse papo, essa prosa informal aqui, antes das entrevistas onde eu busco um rigor mais acadêmico, é a segunda parte, que daqui a pouco a gente vai começar, justamente porque eu quero mostrar para a sociedade esse outro lado dos filósofos, dos pesquisadores, dos historiadores. Somos pessoas normais, são pessoas normais que ralaram muito, e que levam vida social. Eles acham, assim, o grosso da sociedade acha que um pesquisador não tem vida social. Mas bem legal. Então eu vou encher a tela aqui para dar o espaço aqui. Speak View. Estou aqui na tela cheia, para falar que hoje nós vamos prosear, como eu falo, viu, Fabiola, e quem está nos assistindo, para prosear com a Fabiola, essa filósofa desde os 14 anos e que tem muitas coisas extremamente interessantes. Mas hoje a gente só vai conversar focado, fechando o ocular, sobre a dissertação do mestrado dela. Então, vamos prosear com a Fabiola sobre as questões pesquisadas no mestrado. Ok, como eu falei na primeira parte, hoje eu vou prosear com a Fabiola. Fabiola, qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? Então, Deodato, o meu assunto no mestrado foi a primeira parte do Ser e Tempo, de Heidegger, né, em que é exposta a questão do poder ser. O poder ser é uma noção que em alemão é Können sein, né, poder ser, em que Heidegger trabalha a questão do a priori. O a priori da linguagem filosófica é tudo aquilo que se dá antes da experiência, né? A condição de possibilidade para que nós, esse ente que nós somos, possamos existir. Então, o Heidegger se pergunta o que é necessário para todo poder ser? Né? Em outras palavras, o que todo ser humano precisa para poder ser? Ok. E quando é que você começou a flertar com Heidegger? Quando é que você começou a se interessar por ele? Então, eu tive a alegria e a honra
de ter aula na graduação com dois dos professores mais renomados pesquisadores de Heidegger no Brasil, que é o Marco Antônio Casanova, professor Casanova, né, eminente professor, ele pesquisa já tem uns 60 anos, eu acho que já vai fazer. Ele é assim como você, muito novo, né, mas tem uma trajetória de vida para lá de completa, assim. E aí ele tem essa trajetória de vida de viver intercâmbio com a Alemanha, né? Então, assim, ele é um dos principais expoentes da pesquisa de Heidegger, e ele me cativou logo no primeiro ano de graduação, né? Eu lembro ainda hoje que ele escreveu no quadro uma sentença de Heráclito, né? Sobre o enigma. E aí eu comecei a estudar filosofia alemã a partir daí. Qual foi essa sentença que ele escreveu? Você lembra? Era uma questão do fogo, né? Tudo se dá como fogo. E o enigma. Eu acho que, inclusive, era uma sentença que é bastante trabalhada no âmbito dos jogos, que é a seguinte, que foi colocada, segundo o fragmento, né? A gente tem muito pouco acesso aos fragmentos de Heráclito, né? São 110 a princípio, e ninguém sabe se era realmente aquilo que Heráclito pensava, né? Foi uma pesquisa levantada por um pesquisador chamado Diels, e aí tem uma que é um caso, na verdade, né? O caso que é o seguinte, foi colocado para Homero, o poeta, a seguinte pergunta: os pescadores estavam vindo, a gente que é de cidade de pescador, né? Os pescadores estavam voltando do mar e colocaram para ele a seguinte pergunta, para Homero: aquilo que nós trazemos, nós deixamos, né? Aquilo que nós achamos, nós deixamos, e aquilo que nós não achamos, nós trazemos conosco. Aí disse que Homero não soube responder qual era a pergunta. O que é uma charada, na verdade, né? O que é aquilo que, quando a gente acha, a gente deixa, e quando a gente não acha, a gente traz conosco? Homero não soube responder e morreu de desgosto. Porque se ele não soube responder, é porque ele não era sábio o suficiente. Então, é uma parábola que o Heráclito tem, né? No fragmento, é a única parábola que a gente tem. É o único enigma, né? Charada que a gente traz. Mas não se tem a resposta? A resposta tem. É piolho. Repete o enigma, deixa eu ver como é que é. Aquilo que a gente acha, a gente joga fora. E que a gente não acha, a gente traz conosco. Piolho. Legal. Você sabe o que eu me lembrei agora? Meu pai tinha uma mercearia, sabe, Fabiola? Lá no interior de Minas. E eu ficava garoto, 5, 6, 7, 8 anos, sentado na porta da mercearia, conversando com os velhos, já bem velhos. E eu ficava passando charadas para eles, e eles passavam para mim quase todos os dias. Eu amava aquilo. Era coisa assim de almanaques que existiam. Ok. Aí você se encantou, entre aspas, não sei se estamos falando de razão ou de paixão, né? Pelo Heidegger. Sim, me encantei. Eu me vi encantada pelo Casanova, pelo professor, que é de uma argúcia, né? Ele tem um poder de arguição e de quase devoção à pesquisa acadêmica, né? Olha, eu costumo falar que quem é apaixonado se torna apaixonante. Eu vivo falando isso. Porque você passa pelo olhar, pelos poros, que você ama aquilo que você está falando, que você está tratando. Eu fiz essa mesma pergunta para uma pesquisadora do Sartre, uma existencialista da Universidade de Juiz de Fora. Quando é que você se encantou pelo Nietzsche? Ela é encantada pelo Nietzsche. Aí ela falou, olha para você ver o que é um professor, um educador, que se propõe a transformar vidas.
Porque eu já te falei que eu era educador, a gente nem falava professor. Porque eu era encantado com essa questão do trânsito do conhecimento. Aquilo que você se apaixona, você transferir. E, através das perguntas, de forma socrática, você levar o teu aluno a construir o conhecimento também, né? Sabe o que ela respondeu? O que mudou a vida dela? Ela estava na graduação. Não sei se era graduação. Estava lá em João Pessoa. E o professor começou a falar do aforismo 125, né? Deus está morto, Deus está morto. A hora que ele começou a falar, entrou um grupo de teatro que ele tinha contratado de amigos dele, o cara gritando lá no pátio do lugar onde eles estavam, gritando, acho que é o louco, né? Lá na praça. E aquilo ali provocou nela um choque assim, emocional tão grande, tão bonito, que ela começou a ler o Nietzsche, depois ela fez filosofia, ela fez mestrado, o doutorado, o pós-doc, sempre rodeando Nietzsche. O instrumento que um educador, que um professor tem na mão para transformar vidas e a sociedade é uma coisa fantástica. Mas deixa eu voltar aqui. Fabiola, ok, você já falou do foco, do objetivo da tua pesquisa, já falou do encantamento pelo Heidegger. Eu queria que você contextualizasse no tempo e no espaço o Heidegger. Assim, no espaço, enquanto sociedade, enquanto mundo que estava acontecendo ali no entorno dele, tá bom? Tá, eu vou te responder a pergunta sobre o tempo e espaço, né, da obra de Heidegger, a partir da pergunta sobre o que me levou a estudar Heidegger, né? Que foi a possibilidade de pensar e de me devotar à totalidade. Né, Deodato? É uma questão muito frequente, essa questão sobre qual é o que é próprio da filosofia. O que caracteriza o saber filosófico? E a resposta que o Heidegger dá é essa, né? Que a filosofia é a única área do conhecimento, do saber, que pode se devotar à totalidade. Legal. Eu queria que você, antes de entrar nessa questão filosófica, especificamente, falasse qual foi o período, para quem nunca ouviu falar nele, né? Porque aqui a gente está dialogando com a academia e também com a sociedade. Sim, mais ou menos em quando é que ele viveu e aonde? Então, o Heidegger, ele publicou Ser e Tempo, que é a obra mais famosa, né, em 1927. Então, em 1927, a gente sabe que é 10 anos depois da Primeira Guerra Mundial, também 10 anos depois da primeira, assim, grande pandemia, né, que a gente tem acesso, né, que foi da gripe espanhola. 1918. Isso, então, 9 anos depois. Então, assim, em 1927, o Heidegger estava com 38 anos, né? Então, assim, um jovem, porém, já com um cabedal de filosofia que o autorizava a escrever uma obra que seria, sem dúvida, a principal obra do século XX. Então, Platão tinha razão com relação aos 39, 40 anos aí. Sim, o Heidegger ele realizou essa prenúncio, né, esse anúncio do Platão, que segundo o qual a gente só começa a filosofar com 40 anos. O Platão é uma outra paixão sua que a gente vai conversar outro dia, não é isso? Isso. Ok. Então tá, pode continuar. Desculpa, eu te interrompi aí. Então, é isso. O Ser e Tempo, a obra foi escrita num contexto em que a Alemanha estava se reerguendo, né, mas estava já com uma estrutura de academia, de universidade única. A gente sabe que o Heidegger, ele próprio, ele se abre para a questão do tempo, num tempo em que a Alemanha tinha o valor da pátria, né, como o principal valor, e aí a gente fala pátria, não é só o poder pátrio de pai, mas é o poder da língua alemã como a melhor língua, segundo o próprio Heidegger, para fazer filosofia, para pensar. Então, Heidegger ele tem um orgulho muito grande de falar, não, só é possível filosofar em alemão.
né, que é uma fala um tanto quanto polêmica, mas que é muito interessante, que aponta para uma possibilidade que é a estrutura da linguagem, ela tem que se abrir para o pensamento, né? E não é o oposto, né? Não é o pensamento que se realiza aliás, é o pensamento que se realiza na pessoa que está pensando. Então, o pensamento é como se fosse um acontecimento praticamente assim divino que se aposta do pensador. Não é o pensador que pensa, mas é o pensamento que se realiza no pensador e na língua que o pensador tem para pensar. Então, vai ser um esforço sobre-humano do próprio Heidegger de abrir a língua alemã para o pensamento que é o tempo, como se dá o tempo, como se dá o ser. Ok. Ô, Fabiola, e o que é o ser aí? Quais são as implicações do ser aí? Então, o ser aí, que é o Dasein, né, em alemão, da, aí, sein, ser aí, na tradução para o Brasil, né, que foi feito pela Márcia Cavalcante-Schuba e pelo Gilvan Fogel, vai ser traduzido como presença. Mas é muito criticada essa tradução, e o próprio Casanova, ele opta por ser aí. O ser aí, ele é o Sein können, é o poder ser que é o dele. Então, assim, a gente tem essa possibilidade de pensar. Nós somos ser aí que pensa o ser aí. Né? É um retorno sobre a própria condição de possibilidade de eu pensar e de você pensar o que é necessário para que nós pensemos. E a resposta do Heidegger é que a gente precisa compreender, e nessa compreensão que se dá em alemão verstehen, né? Ver antes, stehen permanece. Então, aquilo que permanece é uma disposição afetiva. Então, sempre que a gente compreende afetivamente. Né? Pode ser, a gente compreende com amor, a gente compreende com angústia, a gente compreende com tristeza, mas é sempre assim. O ser aí é um ente que compreende. E no instante que compreende, ele compreende afetivamente. Ok. Fabiola, sem dar spoiler, queria que você falasse um pouquinho rapidamente, porque um dia eu quero fazer uma entrevista só sobre o seu livro. Como é o nome do seu livro? Está aí na parede aí. Como é o nome dele? Já eu vou voltar no Heidegger, tá? Já. Avat Amuni. Deixa eu te mostrar a capa aqui. Avat Amuni. Fala assim, bem pouquinho, porque para a gente não dar spoiler. Depois eu quero mergulhar nesse livro aí. Fala um pouquinho sobre ele. Então, deixa eu te falar sobre o título, né? Avat Amuni é um título que faz menção a línguas indígenas. A Avat Amuni é uma encantada que narra a trajetória existencial dela em primeira pessoa. Então, assim, ela é uma encantada que ela vai se ver pesquisando, e no instante em que ela está pesquisando, ela vai ser levada para uma experiência transcendental, né, de estar numa mesma alma com um pesquisador alemão. Muito interessante, mas segura. Sei que você está querendo falar mais, e a gente vai marcar um outro dia. Eu queria saber o seguinte, qual que é a editora desse livro? A Pris, cadê? Deixa eu ver se a Pris. Você sabe se tem a Pris? Uma coisa, manda para mim o link para quem quiser comprar. Eu vou colocar aqui na edição, bem embaixo aqui de onde eu estou. Depois você me manda pelo WhatsApp, que assim que eu editar, eu vou colocar aqui. E ele é autobiográfico? Sim. Tá bom. E vamos ver se na semana que vem a gente grava um vídeo só sobre esse livro aí. É interessante. Ele tem e-book? Eu já perguntei só para confirmar. Tem. Ok, legal. Deixa eu ver o que mais. Sim. Amanhã nós vamos voltar a gravar, tá bom? Sobre o teu doutorado. Você fez 2 doutorados ou você fez um e está fazendo o segundo? Como é que é isso?
Então, eu fiz o meu primeiro doutorado foi em 2012 e foi sobre a influência da filosofia de Heidegger na psicanálise de Jacques Lacan. Você juntou aí o teu curso de psicologia com a filosofia, né? Foi, exatamente. Foi a oportunidade de reunir duas paixões minhas, que é a filosofia e a psicanálise. Duas paixões, legal. E o segundo doutorado você fez ou está fazendo? Estou fazendo, estou no É, terceiro ano já. aí você retomou Heidegger? Não, Não? É não. engraçado, eu estava com a impressão de que você trabalhou essa questão do Heidegger, primeira fase, segunda fase do doutorado. Eu estou equivocado, então. Foi no primeiro doutorado, não no Ah, segundo. foi no primeiro. Então, vamos aproveitar e falar sobre isso. Como é que é essa história? Eu fiz um comentário com você sobre o primeiro e o segundo, que eu falei que era muito comum que vários filósofos tiveram metamorfoses no pensamento ao longo da trajetória de vida, que para mim é uma coisa natural. A gente vai agregando novas informações, novas formas de pensar, e é natural que a gente até repense. Eu falei do Agostinho de Hipona, que escreveu no final da vida dele lá as retratações. Ele reviu a obra e escreveu as retratações. Como é que foi essa questão do Heidegger? Você teve que pesquisar se houve dois ou não? É isso? Ou ele assumia que ele mudou de posições? Essa pergunta é muito interessante, porque assim, Heidegger escreveu Ser e Tempo, ele enlevado, em grande parte, por um amor que ele teve, que foi a Hannah Arendt. Né? Então, o Heidegger ele tinha escrito umas preleções sobre Aristóteles, né? E aí ele vai realizar, em Ser e Tempo, uma grande crítica ao Aristóteles. Ele vai um pouco criticar tanto o Aristóteles que ele vai se ver tendo que tomar recurso em Platão. Ele vai fazer esse salto, né, que é em pensar a partir de Aristóteles, como Platão foi tão mais genial do que Aristóteles. E como, para a gente pensar o nosso acontecimento enquanto seres eróticos, inclusive eu tenho essa impressão, né, que o amor que envolveu a Heidegger e Hannah Arendt, ele foi o solo nutriz para o próprio Ser e Tempo. Então, assim, o Heidegger, eu acho que ele estava enlevado por um amor que vai perdurar durante a vida dele toda, e é preciso que se diga por um amor, por uma judia, né? Então, assim, tem aí uma questão que é como acontece o amor, como acontece o erotismo, e que, embora não esteja falado em Ser e Tempo, é uma questão que se cala na obra, eu tenho a impressão. Olha que interessante. Deixa eu fazer um parênteses na tua linha de raciocínio. Já que você falou da Hannah, a Hannah, a tese de doutorado dela, embora na Europa não se fale em tese em doutorado, mas tudo bem. A tese de doutorado dela foi o amor agostiniano em Hannah Arendt. Ela estudou o amor agostiniano, que é uma proposta a partir da crença dele em Deus, para solucionar as relações humanas e as cidades e as sociedades. Sob a perspectiva cristã, tudo bem. Só que a Hannah Arendt chegou à conclusão de que ele era impossível. Agora, a Hannah Arendt tem uma entrevista, viu, com uma teóloga que fez mestrado em filosofia, pesquisando o amor agostiniano segundo Hannah Arendt. Vale a pena lá, quem estiver assistindo, dar uma olhada. São duas entrevistas. Ela chama Elissa Gabriela. Mas, aliás, foi ela que me despertou interesse pela Hannah e pelo Agostinho de Hipona. Foi uma das primeiras entrevistas do canal. A Hannah, ela nasceu no começo do século XX, morreu, não sei exatamente em que ano, mas ela atravessou a Primeira Guerra Mundial judia, atravessou a crise de 29, a quebra da Bolsa, assim, em relação ao tempo e espaço. Atravessou a Segunda Guerra Mundial judia, foi presa durante o Holocausto, fugiu pelas florestas, dizem as más línguas aí, depois eu vou até te perguntar, né? Eu vou perguntar, que ela teve esse envolvimento
amoroso paralelo, e ela fazia saraus, assim, e era extremamente encantadora. Inclusive, ela conseguiu escapar da prisão na Alemanha porque ela era extremamente sedutora, não no mau sentido, na retórica dela, e todos gostaram dela, e ela conseguiu fugir. Mas sabe o que eu queria te falar? Sobre a Hannah? Ela entrou em crise existencial durante um período porque ela começou a achar que a filosofia produzida nas academias não era possível de ser aplicada na sociedade, e ela não queria isso. Ela chamava de torre de marfim, que o conhecimento produzido era enclausurado nas academias, e ela teve uma crise existencial, não queria mais fazer filosofia. Aí depois passou, né, e tal. A proposta do canal Linha de Divisa, ela vem nesse bojo. Eu não sou da academia, não sou, já te falei, mas eu amo, eu gosto, eu faço as minhas pesquisas sozinho. Eu estou batendo nas portas da academia, como eu estou fazendo com você, para trazer o conhecimento produzido ao longo de vários anos, aí você desde a graduação está, e outros pesquisadores, para socializar, para dialogar com o que eu chamo de agora virtual, as praças públicas nas redes sociais. Então, assim, fecha parênteses só para falar um pouquinho da Hannah e da proposta do meu canal. Vamos voltar lá no Heidegger, nas fases dele. Eu estou bastante curioso com relação às suas considerações, tá bom? Vamos lá. Tá, antes de eu falar, eu quero te dar novamente os parabéns, né, por essa sua atitude de abrir o canal para manter esse diálogo entre a sociedade e a academia. É ímpar o seu projeto, a sua realização. Você está de muito parabéns, Deodato. Obrigado. Você que está assistindo aí e é da academia, vem conversar com a gente, tá bom? As portas estão totalmente abertas. Eu não quero saber, não vou opinar, não quero saber o que você pesquisa exatamente. Claro que eu vou trabalhar em cima, mas as chaves hermenêuticas, os caminhos que você vai percorrer, a sociedade quer ouvir todos e todas. Então, vem conversar com a gente. Vamos voltar aqui com a Fabiola. Obrigado, viu, Fabiola? Pelo reconhecimento, é um estímulo. Muito obrigado. Então, essa pergunta sobre se há um primeiro Heidegger e um segundo Heidegger, né, ela é respondida pelos maiores pesquisadores de Heidegger negativamente. Eles consideram, em sua grande maioria, que tudo que tem no segundo Heidegger, digamos assim, que é a partir do momento que Heidegger se debruça sobre a questão do Ereignis, que a gente chama, né? Ele cria esse conceito, o Ereignis, né? Para pensar o acontecimento de tempo e espaço. E aí, um senso comum toma, não, quando ele realiza esse conceito de Ereignis, aí já é o segundo Heidegger. Então, o primeiro Heidegger seria o de ser e tempo, que ele se debruça sobre as questões das condições de possibilidade para a gente ser, o a priori, né, da existência. E o segundo Heidegger seria o Ereignis, esse acontecimento apropriativo, né, de tempo ser, em que cada época deve ser pensada como um acontecimento, e um acontecimento de superação das suas próprias condições de possibilidade. Então, assim, a princípio, você teria uma radicalização de um projeto inaugurado em Ser e Tempo, que é o projeto de pensar o tempo, mas também de superar o próprio tempo. Né? Então, seria quase uma dilatação dos conceitos que em Ser e Tempo são tomados a partir dessa realização que é do ser aí. Ok. Fabiola, a gente está caminhando para o fechamento desse primeiro bate-papo, dessa primeira prosa. Vamos conversar sobre... Você quer conversar sobre o primeiro ou o segundo doutorado na próxima entrevista? Pode escolher. Ou, se você quiser propor um outro tema, eu estou totalmente aberto. Eu estou muito curioso com essa tua relação com o Platão. De repente, a gente pode conversar sobre ele, aí depois a gente vai conversar sobre o livro. Quer conversar sobre o Platão amanhã? Essa tua relação com o Platão amanhã? Ou sobre o primeiro doutorado? Pode escolher. Vamos falar sobre o Platão. Eu sabia que você ia falar isso. Beleza, ó. Eu vou colocar o link aqui, ou no final desse vídeo aqui,
direcionando, estimulando você a assistir a próxima entrevista também, sobre o Platão. A relação da Fabíola com Platão ela é extremamente interessante. Não sei se você observou que ela falou agora há pouco. Aristóteles foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. E ela falou que Platão foi muito superior ao discípulo dele, que o contestou em algumas coisas. Vamos conversar sobre isso amanhã, Fabíola, tá bom? Tá ótimo. Tá joia. Obrigado. Um abração. A gente volta a conversar então, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço de coração. Um beijo para quem está assistindo, um beijo para você, Deodato. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Valeu, um abraço.